Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu humilde canalzinho aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Will. Aqui está o meu nome. Meus queridos amigos, deixe o seu like, é muito importante. Se você quiser colaborar aqui com este canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quiser fazer um Pix para mim, tem o link do Live Pix na descrição. Totalmente sigiloso. Eu não fico com os teus dados, você não fica com os meus. Tudo totalmente seguro e sigiloso para todo mundo, pode confiar. Quiser comprar algum livro sobre comunismo, tem link aqui na descrição. Curso de inglês, para tu não falar igual o Nando Moura, né? Falar um inglês decente, tem link aqui na descrição também, certo? No dia 7 de abril, dia seguinte ao meu aniversário, Bolsonaro pediu ao novo diretor-geral da Polícia Federal para ressuscitar o caso Adélio. Aqui a matéria, observem que a matéria já coloca essa questão aqui do caso Adélio como sendo algo ruim, vamos dizer assim. É como eu falei, meus amigos, da última vez que eu falei do Adélio. A mídia como um todo não quer descobrir quem foi o mandante. Só nós que queremos saber. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que se tivesse acontecido um atentado contra o Xi Jinping, vocês acham que já não tinham descoberto quem era o mandante? Já tinham descoberto há muito tempo. Se fosse contra o Vladimir Putin, já teriam descoberto e o cara já tinha até sumido já. Essa altura do campeonato, o cara não tava nem mais preso. O cara morreu na cadeia. Como? Suicídio. Que jeito? 10 facadas nas costas. Ele se suicidou com 10 facadas. Obviamente, eu estou sendo sarcástico, ok? Certo? Eu duvido que se fosse nos Estados Unidos, contra o João Bidet, por exemplo, se não teriam descoberto. Já teriam descoberto também, ok? Então, nada mais justo e correto que o presidente da República tem uma resposta de quem é que é o mandante, ok? Assim, ó, meus amigos, Will, antes que você diga assim pra mim, Will, mas a polícia já investigou e já chegou na conclusão de que não tem um mandante. Tudo bem, mas a polícia teve acesso a toda a carga de prova? A polícia teve acesso a toda a prova? Não teve. Teve lá as funções do advogado lá. Ok, então, se não teve acesso a toda a prova, não tem como saber no que efetivamente aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês aqui, rapidinho, certo? Para que vocês possam me entender. Tem um seriado na Netflix chamado Making a Murderer. Não sei se está traduzido no Brasil, mas é como se fosse assim, criando um assassino, tá bom? Eu não vou dar muito spoiler aqui, tem 2 temporadas, é baseado totalmente num caso verdadeiro, é um caso real que aconteceu. Essa série, vamos dizer assim, ela está sendo produzida há 30 anos quase, ok? É bem interessante. E aí, meu amigo, em determinado momento, aparece uma super advogada que ela pega casos dos quais as pessoas foram condenadas e as pessoas se dizem inocentes dos casos, ok? Certo? Entendido isso? Então o que acontece? Todas as provas daquele processo todas as provas do processo levam para que o protagonista, vamos assim dizer, o Steve, ok? Para que ele seja o condenado. Para que ele seja o autor do delito, certo? Ele seja o condenado e o autor do delito. Quando chega essa super advogada, ela remove o Steve da autoria de todos os delitos e começa a colocar outras pessoas. E aí ela fica fazendo projeções. Pode ser o fulano de tal, pode ser o marido da Beltrana, pode ser o cunhado do sei lá quem. Ela começa a colocar no lugar da pessoa responsável pelo delito várias outras pessoas. E, obviamente, nenhuma dessas pessoas se encaixa no perfil dos crimes cometidos. Isso é óbvio. Por que que isso não acontece? Por que que não fecha?
porque não foram aquelas pessoas e as provas, obviamente, não apontam para elas. É o mesmo caso dessa questão do Adélio. Se a polícia não tem acesso a toda a carga de prova, tudo que pode ter, isso inclui as questões envolvendo os celulares e tudo mais, enfim, o que foi apreendido do advogado Zanoni, se não tem acesso a isso, muito provavelmente a conclusão que a Polícia Federal chegou está equivocada, pois não tem acesso a tudo que podia, certo? Vamos em frente aqui. Bolsonaro pede acesso ao celular dos advogados, né? Isso aqui eu mostrei para vocês na época aqui. Renomado escritório é contratado para defender investigado de baixa renda. Contratação não ocorre a título pro bono. Isso aqui eu mostrei para vocês no outro dossiê que eu falei, no qual o Zanoni diz, não, mas eu não fiz de graça. Ele fala, eu mostrei, eu dei o play no vídeo, fiquei quietinho, deixei o cara falar. Mostrei para vocês aqui no canto da tela. Ele fala, não, mas a gente foi pago. A contratação ocorre sem conhecimento do Adélio. A contratação não ocorre por solicitação do Adélio. A contratação não ocorre por solicitação de amigo ou familiar do Adélio. Como é que o cara estava sabendo? Algumas poucas horas depois, no qual nós que votamos no presidente Bolsonaro, nós nem sabíamos o estado de saúde do presidente. Se tu te lembra bem do dia, logo que aconteceu, eu não lembro direito se foi o Eduardo ou o Carlos que postou que não era tão grave. Que não tinha sido algo tão grave, porque não se tinha noção exata do tamanho da gravidade do que tinha acontecido com o presidente. Aí ficou muita falação, que chegou caminhando, que chegou assim, deu muita falação. E nós todos assustados, todo mundo pensando, meu Deus do céu, o que fizeram com o homem? Tu te lembra disso, eu tava no meu escritório, eu não consegui mais trabalhar naquela tarde, só para vocês terem uma ideia. Certo? Eu não consegui fazer mais nada aqui de tão preocupado que eu tava. Eu achei, quando eu fiquei sabendo, nos grupos que eu tava, de apoio ao Bolsonaro, quando eu fiquei sabendo, eu achei que era zoeira. Inicialmente, primeiro que eu bati o olho na primeira mensagem, eu achei que era zoeira. Aí corri pra pesquisar e infelizmente não era. Era o caso verdadeiro. Aí nós nem sabíamos o que tinha acontecido. Nós nem tínhamos noção direito do tamanho da gravidade do atentado, mas nessa hora o Adélio já tinha o doutor advogado que pegou o avião dele para ir defender o cara. Não é estranho? É estranho, cara. Familiar não pediu, o cara não pediu, amigo não pediu, não foi de graça. Tem alguém pagando. Isso é óbvio. E o cara tava pagando por quê? Eu mostrei num dossiê outro dia que o tal do Zanoni disse que foi um companheiro de igreja que resolveu pagar. E aí eu digo pra vocês, pô, pelo amor de Deus. Então quer dizer que, pô, meus amigos não pagavam nem cerveja pra mim, mas os amigos do Adélio pagam advogado multimilionário. Tem fundamento? Faz sentido um troço desses? Não faz, né, meu querido? É óbvio que não faz sentido nenhum. A Polícia Federal reabriu investigações e tal, sobre o ataque ao presidente Bolsonaro durante a campanha. A corporação quer saber quem financia a defesa do autor da agressão. A diligência foi retomada após decisão do TRF. A entidade, a OAB, alega que o avanço da diligência sobre o advogado Zanoni Júnior, que defende Adélio, viola o sigilo funcional do profissional. Mas, como assim? Gente, é um caso de defesa nacional. Não é o seu Zezinho que cometeu uma barbaridade contra o seu Luizinho. Não é, cara. É um atentado contra, isso sim, o que o Adélio fez
é sim um atentado contra a democracia brasileira. Um candidato à presidência da República, inclusive o líder à época de todas as pesquisas, sofreu um atentado contra a própria vida. O que o Adélio cometeu foi um atentado contra a democracia brasileira. Ele sim cometeu um ato antidemocrático. Afinal de contas, ele foi efetivamente fazer alguma coisa. A investigação volta a correr na Polícia Federal. Isso aqui tá mal escrito, tá? Pode olhar aqui. A Polícia Federal quer entender se o advogado atua em defesa de Adélio por interesse midiático à repercussão do caso ou se está sendo pago para isso. Pô, o cara já disse que foi pago! O cara já falou, o advogado falou, dando risada! Ele disse, dando risadinha, não, todo mundo quer saber, até o doutor lá em cima lá quer saber quem é que pagou, né? O cara fala dando risada. Pô, é óbvio que alguém pagou o cara, certo? Tem que saber quem foi o mandante disso tudo aí. Puxa vida, é complicado, meu amigo. É complicado. Aqui, ó. O delegado afirmou que a decisão do TRF1 permitirá esclarecer a única lacuna que ficou no inquérito concluído em maio de 2020. Ou seja, não dava para ter concluído o inquérito. Não dava se ter uma lacuna. Olha como é que funciona uma investigação policial no Brasil. Olha só. Se tem uma lacuna, não dá para concluir o inquérito. Não dá. Não dá. Tá julgando, tá chegando numa premissa errada. Tem um buraco ali na história que tem como ser sanado. Não é uma testemunha que sumiu, que desapareceu, uma testemunha-chave. Não é um edifício, por exemplo, que tinham provas lá dentro e pegou fogo. Não é esse caso. É uma situação na qual simplesmente ninguém quer saber ao que chegou. Ó, onde é que tá aqui? A lacuna. Se os advogados foram contratados por um terceiro ou se eles resolveram assumir o caso por conta própria devido à exposição da mídia. Não, porque, vamos ser franco aqui, atentem para o sarcasmo, a ironia. Um advogado que tem um avião, esse cara aí tem todo o interesse mesmo de ficar pegando causas gratuitas para aparecer e fazer o nome dele. É óbvio que não, né, meu amigo? É óbvio que não é isso. O que é que tá aqui? Olha só que interessante isso aqui. Para aí. O material está com o delegado, Landetal, que vai analisar também as informações fiscais de Zanoni. Opa! É interessante, né? Imagens do circuito interno de TV do escritório. Opa! Essa matéria aqui tá falando bobagem. Não é imagem do interior do escritório. É do edifício do escritório. É do edifício. É do hotel. Não é do escritório em si, que tem lá os computadores, coisinhas. Não, não é. Essa matéria tá errada. A intenção é apurar se o Zanoni recebeu de terceiros para assumir a defesa ou se era interesse midiático. Vamos aqui. Olha que interessante. Advogado de Adélio já trocou de celular mais de 20 vezes e não teme e diz não temer a Polícia Federal. Pô, que bom, né? Interessante. O cara chega... Ó, vamos ver se o cara tá com medo aqui? Vamos ver se o tal do Zanoni tá com medo aqui? Vamos ver? Então olha só. O cara diz assim... Não tô com medo. Já troquei de celular mais de 20 vezes. Eu troco de celular a cada 2 meses. O cara vai dizer aqui. Só que ao mesmo tempo, ele também vai recorrer da decisão. Por que vai recorrer? Será que porque tá com medo? Mas ele vai dizer assim, não, isso é um caso, isso é uma situação na qual viola as prerrogativas do advogado. As prerrogativas dos advogados são violadas todas as vezes. Tem inquéritos malucos aí que as prerrogativas estão todas sendo violadas aí. 3, né? Fake news, atos antidemocráticos que foi arquivado e milícias digitais, né?
Tem um monte de prerrogativa violada ali, os advogados não têm acesso, os investigados não têm acesso, tem nada. Tem nada lá, e é segredo de justiça e o inferno. Mas com essa prerrogativa aí, o Zanoni não tá preocupado. O Zanoni, a título de curiosidade, se ele tivesse preocupado com as questões da advocacia, o Zanoni falou alguma coisa a respeito desses inquéritos malucos? Não, não falou. Nunca disse uma letra, nunca disse nada, não deu uma manifestação nunca a respeito disso. E aí, tá preocupado com a advocacia? Não, né? Tá preocupado com o dele, com o Nando Moura, com o Nando Moura dele, que é o que ele tá preocupado. É isso, né? Porque quando a estaca aponta pro Nando Moura do cidadão, aí o cara fica preocupado. Zanoni, olha que interessante, no entanto vai acionar o Supremo para tentar bloquear a devassa. Puxa vida! Pô, pra quem não teme nada, pra quem já trocou de celular mais de 20 vezes desde o episódio, eu acho que o cara tá meio preocupado. É uma agressão a todos os advogados do país. Em meu celular estão conversas com todos os meus clientes. Uai, mas ninguém tá interessado nessas conversas aí com os teus clientes aí. Ninguém tá interessado em nada disso. A gente só quer saber a história do Adélio. Se tu ficou... Eu ia até fazer piada, mas eu vou desistir, né? Eu ia fazer umas piadas aí. Disse, mano, as fotos, sei que, mas eu mudei de ideia. Vai. Sei lá, né? Desculpa, eu ia fazer umas piadas, mas mudei de ideia. Pô, meu irmão, se tu trocou de celular várias vezes, tá preocupado com o quê, cara? Deixa rolar, velho. Deixa rolar. Que tem o direito à confidencialidade, mas isso vai ficar, essas conversas vão ficar confidenciais. É uma cláusula absoluta da democracia. É, meu amigo. Sempre a democracia. Onde é que tá? Os policiais pretendem analisar os dados do celular, além de dados bancários, para descobrir quem pagou os honorários da defesa. Eu mostrei um canal aqui, no dossiê que eu falei do Adélio, já que eu não me lembro o nome de cabeça aqui, mas se tu voltar aí uns 15 vídeos atrás aí mais ou menos, eu fiz um dossiê do Adélio. Nesse dossiê, eu mostrei um canal de um jornalista, não lembro o nome do cara, tá? E o jornalista fez uma matéria, eu deixei rolar aqui, deixei ele falando. Esse cidadão falou que a defesa do Adélio recebeu 300 mil reais. 4 advogados, médico dando laudo psiquiátrico e tal, né? Isso não foi barato. E aí o cara fala na matéria 300 mil. E aí, meu amigo? E aí, como é que faz? Eu acredito que não vão encontrar nada. Então tá bom, seu Zanoni. Então fica frio aí, né, meu amigo? Eu troco de telefone a cada 2 meses. O advogado classifica a quebra de sigilo como absurda e um atentado não apenas à advocacia, mas à cidadania, tá? E o atentado contra o Brasil, o atentado contra o sufrágio universal, o atentado contra a democracia brasileira feito pelo Adélio. Isso daí não vale, né? Cadê o direito, já que virou moda agora, né? Cadê o direito do coletivo sobre o individual? Cadê? O segredo de conversas entre defensores e seus clientes é considerado um pilar do direito e, portanto, do Estado democrático. Tenho conversado, olha, nossa, meus amigos, quando eu vejo esse tipo de frase assim, eu lembro a tabelinha da fanfic, sabe? Aquela tabelinha da fanfic. Ah, aconteceu em lugar público, é criança envolvida, sabe? Tenho conversado com advogados do Brasil inteiro e todos eles, mesmo os mais bolsonaristas, se sentem agredidos. Pois eu quero que me apresente um advogado bolsonarista, mas o cara tem que ter prova que é Bolsonaro. Não é dizer, não, eu sou bolsonarista. Tem que ter prova. Prova mesmo que o cara é um advogado bolsonarista. E eu conheço poucos. É eu, o Papini, o Piacese, aquele que cuida do processo lá, esqueci o nome do cara, o Grigoletti,
Tá? Tô esquecendo alguns. Eu só tô citando assim, ó, que são tão raros que a gente sabe o nome dos caras. Então não vem com essa conversinha aqui. Ah, não, eu conheço um monte de advogado bolsonarista aí e eles são contra isso. Não vem com essa conversa aí. Me apresenta o cara, mas tem que ter prova. Eu quero saber, eu quero ver se o cara militou em favor do Bolsonaro mesmo, se o cara não entrou pra turma do Nando Moura aí, né? Aí se tiver prova, aí eu quero conversar com o cara e ver o que o cara tem pra me dizer. Fora isso daí, ó, não acredito não, meu amigo. Não acredito não. Ele afirma que não vai, em hipótese alguma, revelar quem o contratou. Eu já avisei a quem pagou que, quanto à confidencialidade, ela está garantida. Mas, uai, não quer falar, não fala, né, meu amigo? Fala. Deixa eu olhar tuas coisinhas lá que daqui a pouco a gente descobre. O defensor sustenta uma pessoa ligada a uma igreja frequentada por Adélio o procurou para defender o autor do atentado. Olha, sei, se eu fosse da investigação, vou falar pra vocês uma coisinha assim. Se eu fosse da investigação, eu ia rolar todos os fiéis dessa dita igreja, assim, todo mundo, do pastor, todo mundo, ia rolar. Bota sentadinho na minha frente. Mas eu duvido que não tenha um ou outro que saiba da história que não abre o bico. Quem souber vai abrir o bico. Eu botava todo mundo, vamos conversar. Seu fulano, e aí, o senhor sabe de alguma coisa? Porque assim, cidadão de bem, pessoa comum, não tem o costume de ir na polícia, sabe? Eu tenho um tio-avô, agora ele deve estar com uns 85 anos, alguma coisa assim. E o meu tio-avô, a primeira vez que ele entrou numa delegacia foi para fazer um boletim de ocorrência. Ele já tava lá com 70 e tantos anos, tá? E tipo assim, ele morrendo de vergonha. Ele tava furioso. Não é pelo absurdo que tinha acontecido com ele. Ele tava furioso por ter que ir numa delegacia. E ele falava assim, pô, eu tenho 70 e tantos anos de idade, nunca entrei numa delegacia. Nunca precisei entrar. Então assim, pessoa comum do povo não tá acostumada a ter esse tipo de trato com polícia. Arrola todo mundo, mas eu garanto, quem souber de alguma coisa abre o bico. Mas em 5 minutos, chega lá e diz, ó, doutor delegado, eu ouvi falar que foi o fulano. O cara abre o bico na mesma hora. Houve um acerto para pagamento de 25 mil, mas apenas 5 mil foram desembolsados. Meus amigos, vocês realmente acreditam que o cara pegou o avião dele, tá? E aceitou receber só 5 conto? Só 5 mil reais? Vocês acreditam nisso? Eu tive contato com um cidadão aqui em Lisboa e o cara, ele tava com um problema jurídico. Eu até fiz uma amizade com um advogado dele, certo? E aí ele teve uma audiência, aqui, uma audiência crime, que é até bem diferente do Brasil, 3 juízes, inclusive, certo? Ele teve essa audiência e ele tava devendo um dinheiro para advogado. Ele tava devendo, tipo assim, era pouco dinheiro, em torno de 100 euros era o que ele tava devendo. E aí, ele teve que entregar, o advogado falou para ele, seguinte, ou tu me paga o que tu me deve e me paga para fazer a audiência, ou eu não vou te defender e azar o teu. O advogado falou isso para ele. Na porta do tribunal, aqui em Lisboa, esse cidadão entregou 500 euros, 500 euros, que é bem mais do que 500 reais, né? 500 euros, pá, na mão do advogado, o advogado contou. Bom, seu guardou o dinheiro, bom, seu fulano, agora vamos aqui desembolar essa função aí pra ti. Senão não tinha audiência. 500. Vocês acham que o cara ia aceitar receber só 5 mil reais? Assim, e deixar por menos, assim? Ah, não. Ó, com a confusão, seu fulano, com a confusão que se criou, eu disse na época que a pessoa nem precisava me pagar. Seu fulano, tem muita confusão. Tá? Muito confuso. O senhor não precisa mais me pagar, não. Eu gastei aí, com esse voo de avião aí,
20 mil reais? O senhor só me pagou 5? Tá tudo bem. Eu sou rico? Aham. Até parece, né? Claro, exatamente. Até parece, né? Até parece. Bom, meus amigos, se você quiser colaborar aqui com este canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Quiser fazer um Pix pra mim, tem o link do Live Pix na descrição. O bot daqui a pouco posta de novo, ele já postou o link algumas vezes do Live Pix, totalmente sigiloso. Eu não fico com os teus dados, você não fica com os meus. Tudo totalmente seguro e sigiloso para todo mundo, pode confiar. Quiser comprar algum livro sobre comunismo, tem link aqui na descrição. Curso de inglês, para tu não falar igual o Nando Moura, né? Falar um inglês decente, tem link aqui na descrição também, certo? Um beijo para todo mundo, certo? Um beijo no coração de todo mundo. Valeu, obrigado pela presença e até amanhã.